Fala YouTube, aqui é o Clã RPG trazendo mais um vídeo sobre 3DT Alpha. No caso, a minha opinião sobre esse RPG que foi o primeiro RPG que eu joguei. Lembrando, card na tela para a minha playlist de 3DT Alpha, link no comentário fixado para quem quiser obter o PDF do livro gratuitamente. Então, vamos lá. Primeiramente, eu sempre gosto de falar do que eu não gosto de um sistema. Depois eu falo os pontos positivos. Então, o que eu não gosto de 3DT Alpha? Nem preciso dizer, né, que a coisa que muita gente também não deve gostar é o balanceamento. Esse RPG é muito fácil de ser quebrado, né? É engraçado, normalmente esses RPGs com uma vibe mais super-heróica são muito fáceis de ser quebrados, né? Bem, por exemplo, o 3DT Alpha, você vai perceber que ele não foi feito para jogar em níveis muito altos de pontuação. Por exemplo, sei lá, a partir de pontuação 20, já começa personagens terem turnos que demoram 30 minutos para agir, por exemplo. Por exemplo, a vantagem de separação, que permite você criar um clone de si mesmo que age, ataque múltiplo. Então fica aquele momento que em pontuações mais altas, chega no momento do personagem, ele age, e aí você vai fazer alguma coisa, porque até ele terminar de agir, né, já se passou 30 minutos, 1 hora. Então, bem complicado isso aí, cara. Esse negócio é bem problemático e também acaba com que, também fazendo com as magias sejam muito mais poderosas do que qualquer outro tipo de vantagem, sabe? Você vai notar que as magias dão, mesmo gastando muito pontos de mana, elas ainda dão muito dano. E às vezes até dano em área. Então é bem cabuloso isso. Tanto ataque múltiplos quanto a vantagem de separação e magias é muito forte. Também acaba também tendo problema nos atributos. O 3DT Alpha, você já vai notar, o melhor atributo é a habilidade. Porque a habilidade usa pra quase tudo, sabe? Enquanto isso a armadura, sabe, é o menos usado, sabe? Então tem esse problema também que eu, quando mestre, eu não uso habilidades para ataque nem defesa, sabe? Para evitar que a habilidade seja um atributo mega roubado. Também, aí acaba também entendendo um pouco nas desvantagens, né? Desvantagens, né, são uma questão para você ganhar mais pontos, mas no real, a maioria das desvantagens não te dá quase nada de penalidade. As que te dão, não te dão pesadamente, tipo assim, te atrapalha pesadamente. Então as desvantagens acabam sendo meio que, sabe, mais ponto gratuito do que qualquer outra coisa, sabe? Porque é muito fácil de burlar essa questão de desvantagem te atrapalhar. Também entra outro assunto, que é o que? Sobre as perícias. Tem perícias em 3DT Alpha, só que elas são mega escanteadas, porque elas também gastam muito pontos e você não vai usar ela normalmente na situação mais comum do 3DT Alpha, que é o combate. Então, acaba sendo, sabe, pô, gastar 2 pontos para pegar uma perícia que eu vou usar poucas vezes, mas vale a pena, sabe, upar minha habilidade, sabe, por os testes. Que também está nessa questão, né? Como dos testes você vai usar a habilidade, então vai muitas vezes você investir, como disse, né, em habilidade, porque chega um ponto que você normalmente vai passar nos testes, né? E falando sobre as magias, outra coisa, a resistência é um atributo também muito forte, porque a resistência te dá pontos de vida, baseado, né? Tipo, 5 pontos de vida para cada 1 de valor de resistência. Mas também te dá mana na mesma quantidade. Então, acaba tendo magos, né, com muita vida, o famoso mago tanque, né? E, cara, tudo bem, tem a vantagem de mais pontos de magia, mas vale mais a pena você pegar mais resistência, né, aumentar mais a sua resistência para ter vida e mana, do que pegar mana só quando realmente chega já no 5, que aí, né, atributos 6 ou mais, gosta de custar 2 pontos ao invés de 1 ponto para upar, aí tudo bem. Que também tem outra coisa, o XP nesse RPG, além de upar seu personagem, você pode usar ele para outras coisas, como por exemplo ter crítico automático. Então acaba acontecendo coisas como, por exemplo, o personagem acabar gastando seu XP mais para ter sucesso do que para upar, sabe? Então tem esse problema. Junto, como falei, a questão da criação do personagem, da pontuação, eu não gosto nem um pouco sobre a questão de você poder pegar tantas desvantagens para ganhar mais pontos. Porque aí, como eu disse, acaba pegando desvantagem, mas por pegar para ter mais pontos, sabe? Normalmente eu acabo limitando bem mais do que no próprio livro diz sobre isso. Uma coisa também que eu não gosto é que alguns conteúdos muito bons sobre 3DT Alpha, como por exemplo, mais técnicas de luta que eles trouxeram em uma Dragão Brasil. Para quem não sabe, Dragão Brasil é uma revista de RPG da Jambô que é focado nos RPG da Jambô, como Tormenta, 3DT, Ordem Paranormal, etc. E tem muito conteúdo legal de 3DT Alpha, sabe? Que melhora, assim, o jogo. Só que tá em Dragão Brasil, sabe? Eu acho que eles podiam pegar esse conteúdo, lançar como um suplemento, gratuito ou pago, sabe? Pelo menos lançar, sabe?
E como falei, tem um suplemento do 3DT Alpha, que é o Manual dos Defensores, que é obrigatório, porque ele corrige bastante problema do 3DT Alpha, não todos, mas corrige bastante, adiciona coisas a mais, né, balanceia, como falei, né, a questão das próprias perícias, a vantagem única do humano, né, porque tem essas vantagens únicas que são as raças, né, uma forma de dizer, e lá o humano custa 0 pontos, mas ele também não ganha nada, enquanto tem outras vantagens únicas, como o próprio meio elfo, que custa também 0 pontos, mas ganha mais coisa que o humano. Complicado. Ainda bem que no Manual dos Defensores o humano pelo menos ganhou uma coisinha a mais. Agora, vou falar as coisas que eu gosto de 3DT Alpha. A primeira que eu devo falar, né, que é obrigatório, é que hoje em dia o PDF, por exemplo, do 3DT Alpha do livro básico é gratuito. Isso mesmo, é só você entrar na site da Jambô, ir lá no 3DT Alpha e pegar para você, porque é gratuito, né? O PDF. Isso é excelente, porque é uma belíssima porta de entrada para quem nunca jogou RPG antes. Apesar que eu acho que tem RPGs bem melhores para iniciantes, que também são gratuitos. Mas, muito bom também, porque o próprio livro básico do 3DT Alpha dá para jogar anos e mais anos de campanha, tá? Então, perfeito isso, cara. 3DT Alpha é uma bela porta de entrada para iniciantes. Apesar que tem melhores, em minha opinião. Outra coisa que 3DT Alpha tem, que eu acho muito bom também, são seus suplementos. Porque o suplemento deles tem muito e muito conteúdo. A seção do RPG é cheio de conteúdo, com mais vantagens, desvantagens, vantagens únicas, novos kits. Então, muita coisa boa nos suplementos desse RPG. Também com isso tem diversos cenários para você jogar. Além de você poder criar seus próprios cenários, tem, por exemplo, no Manual Defensor, para você poder se inspirar ou até mesmo usar também o próprio cenário de Tormenta, que na minha opinião é melhor jogar Tormenta no 3DT Alpha do que qualquer outro sistema de RPG, porque lá você consegue fazer as coisas mais megalomaníacas possíveis. Quer jogar de dragão? Pode. Quer jogar de semideus? Pode. Quer jogar de Lefeu? Pode. Então, muito bom isso também. Outra coisa que eu também gosto também, que é nas Dragão Brasil, trouxeram também diversos materiais para 3DT Alpha, como adaptações para diversos tipos de universos, como de animes, de jogos, de série, por exemplo, One Piece, Dragon Ball, Genshin Impact, Darkest Dungeon. Então, traz muito dessas adaptações que são muito legais, sabe, de se jogar nelas. Tanto que para mim, 3DT Alpha é um dos melhores sistemas para se jogar One Piece, Dragon Ball, Jujutsu Kaisen, Kimetsu no Yaiba, etc. E também, ele é um RPG fácil de se jogar, então apesar de ser um pouco no início complicadinho, os cálculos, você pega a manha rapidinho e as coisas rodam liso. E com o seu suplemento, por exemplo, do Mega City, ele permite, cara, você jogar, por exemplo, RPG de super-herói, um RPG de fantasia moderna, por exemplo, com vampiros, lobisomens, anjos e demônios. Um RPG de jogo de luta, como Street Fighter, Mortal Kombat, King of Fighters, Fatal Fury e diversos outros tipos de jogos de luta que existem aí no mercado. Também, Mega Man, você consegue jogar um RPG de Mega Man, você que é fã de Mega Man X ou próprio Mega Man mesmo. E com isso também, cara, além desses cenários, também você pode jogar um cenário totalmente ficção científica, raizão assim, no caso, mais ficção do que científica, de mecha. Sim, você consegue jogar também RPGs de Power Ranger, RPGs de mecha, por exemplo, Círculo de Fogo, Cavaleiro Zodíaco e por aí vai. Então te dá muitas opções também. Fora que sua ficha também é bem fácil de se fazer. Talvez no início você vai ficar um pouco confuso, porque não tem muita opção, mas como é questão de ponto, e são poucos pontos no início, você pega a manha rapidamente para criar sua ficha. A ficha não é nem um pouco confusa, só talvez você queira lançar magias, aí fica um pouquinho mais complexa, mas comparado a outros RPGs, a ficha também é fácil de se fazer. E com isso acaba indo pro mestre. Além de, no suplemento já tem vários de inimigos prontos, o mestre também é muito fácil de se criar seus próprios inimigos, até alguns com habilidades únicas, porque no próprio livro básico tem algumas habilidades únicas que só inimigos podem ter. Além de ele também tem um belo capítulo para mestres, ensinando a como narrar uma sessão, como fazer uma aventura, uma campanha, dando exemplos de vilões, generais, falando sobre os grandes, que são aqueles capanguinhos que só servem para levar porrada e já cair em uma porrada. Muito bom também o capítulo do mestre, tá? Eu acho muito legal desses livros de RPGs, onde o capítulo do mestre, eles realmente ensinam o mestre a mestrar, como que é essa primeira sessão. Aqui não fala da sessão zero, né? Porque é um livro bem antigo, mas quando fala da sessão zero, melhor ainda.
Então, o capítulo mestre daqui é muito bem feito também. E uma coisa que eu gosto também do 3DT Alpha, no caso que trouxe no Manual dos Defensores, é que também no próprio livro tem mini cenários aqui que você pode já usá-los ou se inspirar para criar o seu próprio de diversos tipos de fantasias diferentes, como a clássica fantasia medieval, steampunk, Super Sentai, Power Rangers, né, pra quem não sabe o que é Super Sentai e Power Rangers são bem parecidos, Cyberpunk e assim por diante. Fora que esse livro, como eu falei, esse livro é essencial para jogar 3DT Alpha, porque corrige muita coisa e traz muita coisa. Como, por exemplo, formas de usar os seus atributos além do combate. Por exemplo, aqui mesmo dá um exemplo de você poder usar eles para uma competição de música ou de culinária. Aqui no 3DT Victory, depois eles falaram também sobre isso, de você poder usar seus atributos além do combate, poder usar em outros tipos de situações, que eu vou usar o termo perigo, né? Porque, por exemplo, quando você vai fazer uma apresentação da sua banda, você quer se dar bem, se você não dá bem, você está em perigo, não é mesmo? Então, muito bom também. Esse é o vídeo, rapaziada. Se gostarem, deixa o like, compartilhe com os amigos, inscreva no canal quem não é inscrito, ative o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Se não gostou, deixa o dislike, inscreva como gostou. E aí, comente aí, o que você acha de 3DT Alpha? Você gosta ou não desse RPG? Qual foi o seu primeiro RPG de entrada? Como eu falei, 3DT Alpha foi o meu primeiro RPG que eu joguei. Jogava na escola ainda. Então, comente aí e até o próximo vídeo. Falou, galera!